Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, quarta-feira de manhã, véspera de jogo do Vasco, o dia movimentado nessa terça-feira em São Januário, né? Tivemos ali a apresentação do Maurício Lemos, do Lucas Freitas e também do Daniel Fusato. Mas eu achei mais relevante estar trazendo aqui a minha opinião sobre três assuntos que movimentaram também o Vasco ontem. O Jean David, que desperta interesse nos clubes mexicanos que estão aí tentando a contratação do jogador. Também vamos falar a respeito aqui do Lloyd, né, um jogador angolano aí, atacante, que foi bem indicado para o Vasco, né, boa recomendação. E falar também a respeito da treta. O jogo do Vasco contra o Madureira já começou e teve aí guerra de notas, pude aí também notas oficiais aí de Vasco e Madureira, uma confusão danada que já começou o jogo antes mesmo da bola rolar. Mas antes disso, peço a você que está chegando aí agora, dá uma moral para o nosso canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, que é importante para poder estar divulgando aí os nossos vídeos para mais vascaínos, e também o seu comentário aqui é de suma importância para a gente bater um papo, trocar uma ideia e saber o que vocês estão achando aí do nosso trabalho e também do nosso Vascão. Não esqueça de apertar o sininho de notificações para poder receber aí os nossos vídeos futuros. Valeu! Solta a vinheta aí. Rapaziada, vamos começar o vídeo falando aí dessa sina do Vasco, né? Uma saga que o Vasco tá passando aí para poder contratar jogadores de ponta. O técnico Carille tá precisando desse jogador, tá com dificuldade de estar armando o esquema que ele gosta, né? Que são com dois jogadores pelas pontas atacando o espaço. Infelizmente o Vasco não tá podendo contratar, né, os que eles tanto desejam. Vasco que está em negociação aí com o Wanderson, mas é complicado, o jogador está pedindo alto, está tentando a negociação ali junto ao Internacional, mas o Vasco está devendo o Inter ainda a respeito do David. Tem o Brian Rodrigues também aí, que a imprensa mexicana está desdenhando da oferta que o Vasco fez ao América do México. Então tem o terceiro aí nome que está surgindo, que é o angolano Lloyd Augusto, né, um jogador de 24 anos que está jogando lá na Turquia. E nessa terça-feira o Pedrosa trouxe aí uma informação importante sobre esse jogador, né, o Alex Cabeção, né, o grande jogador aí, o camisa 10 do Curitiba, do Palmeiras, né? Jogador que se destacou bastante lá na Turquia, é um ídolo lá, tem estátua lá no time dele lá da Turquia. Ele trouxe ali a informação: antes de iniciar as negociações por Lloyd Augusto, o Vasco entrou em contato com o Alex, ex-jogador e ídolo do futebol turco, além de ter treinado o Antalyaspor da Turquia e enfrentado o ponta-direita na última temporada. Alex disse que o atleta é forte, tem bom drible e polivalente, se encaixa no futebol moderno e, se pudesse, contrataria Lloyd Augusto para atuar em seu time. O Vasco segue negociando uma compra com o Alanyaspor pelo ponta-direita, que já se mostrou disposto a vir para o Cruz Maltino. Aos 24 anos, o atleta é um pedido e foi aprovado por Carille, que entende que o elenco precisa de um ponta-direita com características diferentes das do Adson, considerado o titular da posição. Então, rapaziada, no primeiro momento, né, eu assisti ali alguns vídeos que estavam trazendo ali informações sobre o Augusto, né? A gente viu ali o Garone trazendo ali lances desse jogador, outros sites também comentando a respeito disso, e eu fiquei um pouco com o pé atrás. Teve até uma informação comparando ele com o Serginho Kosovo. Aí teria na Turquia números, né, melhores do que o próprio Lloyd. Então eu fiquei meio apreensivo, mas depois dessa notícia aí que o Pedrosa trouxe, né, que o Alex é um cara que, foi um dos melhores jogadores aí que eu vi na posição, camisa 10 clássico,
um verdadeiro gênio com a bola no pé, conhece tudo de futebol, está começando agora na carreira de técnico e já deu aí referências a respeito desse jogador. Então eu acho que vale a aposta, mas o Vasco com certeza tem que estar trazendo aí pelo menos mais um jogador aí que possa chegar para vestir a camisa, né? Tentar aí ser o ídolo da torcida. O Vasco necessita de um jogador, já que só temos ali o Verratti como um principal atacante do Vasco. Então o Vasco tem que buscar pelo menos mais um ou dois jogadores para ser titular. Está negociando aí com o Wanderson e com o Brian Rodrigues, negociações difíceis, mas está pintando aí o Augusto para poder estar reforçando o time aí. Quem sabe ele chegando aqui no futebol brasileiro, ele não se destaque e surpreenda a todos aí, sendo um principal atacante do Vasco na temporada de 2025. Para dar sequência no vídeo, vamos falar agora a respeito aí da situação do Jean David, né? Jogador que vem aí perdendo espaço no Vasco, teve algumas oportunidades, mas não correspondeu. E o Tébaro Schmidt trouxe aí a informação lá no GE. Algumas equipes mexicanas demonstraram interesse na contratação de Jean David. O Vasco não se opõe à venda do chileno. O clube compreende que Jean vem sofrendo com a adaptação, mas também entende que seu rendimento dentro de campo está aquém do que poderia ser. O técnico Fábio Carilli, contudo, não descarta o jogador para a temporada. Ele é o único ponta esquerda de ofício no elenco. Então, é isso aí que eu estava falando na notícia passada que eu comentei. O Vasco vem tentando buscar jogadores, né, para jogar pelas pontas. O Fábio Carilli, quando chegou, ele até elogiou o Jean David, falando que é um jogador construtivo, não é aquele ponta que parte para cima, até porque é um jogador de estatura baixa. Então ele é um cara que toca mais a bola, dá mais apoio ao lateral esquerdo, né? Mas infelizmente ele teve aí as oportunidades no ano passado, não correspondeu. Esse ano no time principal aí do Campeonato Carioca, que é um nível bem mais baixo, foi muito mal. Então a torcida do Vasco já está pegando no pé, que é muito grande em cima dele. Então eu acho que seria ali uma boa opção de venda, né? O Vasco pode estar também fazendo uma troca. Ele que no México é um jogador muito renomado, teve bons números lá. O Vasco, quando trouxe ele no meio do ano passado, a diretoria tinha uma boa perspectiva, né? Os scouts falavam bastante desse jogador, um jogador que tinha bons números, fazia muitos gols, muitas assistências. Então chegou aqui no Brasil, não se adaptou. Pode estar também saindo aí na janela de transferência para estar ajudando o Vasco na contratação desse tão sonhado ponta esquerda aí, que tá deixando aí a diretoria do Vasco de cabelo em pé. Também a torcida tá muito angustiada aí com essa questão de não estar trazendo uma contratação à altura do Vasco. Dando sequência nesse giro, vamos falar agora a respeito de dois jogadores que poderiam estar ajudando nesse começo de 2025, né? Vamos falar a respeito aqui da situação do Estrela e também do Adson, jogadores que importante eram 2024 e 2025 também ajudariam bastante o Vasco na pré-temporada e quem sabe no Campeonato Carioca. O Vasco vai indicar artroscopia para corrigir o menisco de Estrela. O Atenção Vascaíno trouxe a informação que em conversas com o jornalista Gustavo Caldeira, chefe do DESP, Departamento de Saúde e Performance, informou sobre as situações de Adson e Estrela. O Adson vai tirar a placa essa semana. Será uma cirurgia simples e rápida. Logo depois fará uma pré-temporada para ele. Atualmente segue treinando com o grupo e fazendo atividades específicas. A previsão de estar disponível para um jogo é em 1 mês e meio. Já a Estrela fez uma sutura no início do processo. Terça-feira sentiu um estalo, mas sem dor, e por precaução fez uma ressonância quarta-feira para tentar identificar a razão do problema. O clube vai indicar artroscopia para corrigir o menisco. Este procedimento deve acontecer essa semana e a previsão é de estar disposto para o jogo também em 1 mês e meio. Ainda relacionado ao departamento médico, David se recupera bem e segue o protocolo indicado à lesão que teve. Infelizmente aí, né, os jogadores fizeram aí essas cirurgias ainda em 2024. A expectativa era que esses dois jogadores já na pré-temporada estivessem junto ao elenco,
treinando bem fisicamente para começar ali a ajudar o time no Campeonato Carioca, principalmente o Adson, né, que é o ponta direita que o Vasco tanto precisou nos últimos jogos da temporada de 2024. A expectativa era muito grande, mas infelizmente tiveram essas complicaçõezinhas aí. Para terminar o vídeo, vamos falar a respeito dessa treta aí entre Madureira e Vasco, o jogo de Madureira e Vasco. Quinta-feira às 21h30 lá na Arena Amazônia, mas o jogo do Vasco já começou aqui no Rio de Janeiro, clima 40 graus, pegou fogo. O Madureira soltou uma nota de repúdio ontem contra o Vasco da Gama. O Madureira Esporte Clube vem por meio desta nota manifestar sua perplexidade diante da atitude do Vasco da Gama, que impediu que a delegação do Madureira viajasse junto com a sua mesmo voo contratado para os dois clubes para Manaus. Ações como essas não condizem com a grandeza histórica do Vasco, clube com o qual sempre mantivemos relações respeitosas e até carinhosas pela proximidade entre os clubes da Zona Norte do Rio. O Vasco para nós sempre foi e sempre será um símbolo de vitória das camadas populares do Rio de Janeiro. O Madureira está acostumado a lidar com grandes dirigentes como Antônio Soares Calçada, Eurico Miranda e Roberto Dinamite. Figuras que, independente do seu estilo e visão, sempre souberam valorizar o espírito esportivo e a dignidade entre os clubes. No entanto, atitude soberba como essa apenas contribui para apequenar o gigante que o Vasco ainda é. Madureira Esporte Clube segue firme no compromisso com os valores do esporte, o respeito, a ética e o fair play. Para nós, esses valores estão acima de qualquer competição e são a base da boa convivência em sociedade, especialmente entre os co-irmãos. Lamentamos muito que o Vasco, sob sua atual gestão, se é que tem alguma, demonstre estar em total desalinho com esses princípios. A nau está à deriva. O Vasco reencontre seu caminho e sua grandeza, voltando a fazer a tua imensa torcida bem feliz. Madureira Esporte Clube. Então, rapaziada, uma nota de repúdio aí pesada, né? Pegou pesado com a diretoria do Vasco. Isso daí não pegou muito bem. O Vasco logo depois soltou uma nota oficial aí a respeito dessa situação, chamando também o Madureira na chincha. E da Gama vem a público esclarecer e rebater a manifestação fora de tom do Madureira Esporte Clube sobre os acontecimentos relacionados à logística para o jogo em Manaus. Por contrato e cláusula expressa, é responsabilidade exclusiva do promotor do evento arcar com todos os custos e responsabilidades inerentes à logística, hospedagem e demais despesas da equipe adversária do Vasco. A alegação de que o Vasco impediu algo é tão fantasiosa quanto o enredo de escola de samba. Quem organiza a logística é o promotor do evento, não o Vasco. Ao lugar para a galera, os dirigentes do Madureira se perdem nas palavras e tropeçam nos fatos. Não se trata de uma carona. O Vasco se posicionou para defender os dois clubes que devem ser respeitados pelos organizadores dessa ou de qualquer outra partida. Vasco e Madureira têm os direitos, mas os dirigentes do Madureira tiveram dificuldade de interpretar e desfilaram ignorância. A tentativa de transferir responsabilidade para o Vasco é uma demonstração de desconhecimento de como se organiza um evento esportivo. Causa estranheza que o Madureira tenha confundido a logística de um jogo oficial e direitos contratuais com um evento recreativo ou uma excursão. Os dirigentes do Madureira Esporte Clube queiram aprender sobre competência e organização, podem buscar inspirações nas grandes escolas de samba da sua região, que tanto fazem para levar e valorizar o nome do tradicional bairro de Madureira para todo o Brasil e o mundo como exemplo de excelência. Por fim, agradecemos a lembrança da nossa história e do legado de nossos grandes dirigentes. A diferença é que, no Vasco, lidamos com realidade e não com ficção. Vasco da Gama. Rapaziada, a noite pegou fogo aqui no Rio de Janeiro. Guerras de narrativas aí, o Vasco respondendo aí o repúdio do Madureira. Infelizmente aí
ficou aí um clima chato. Madureira, né, que é um time que sempre se deu bem com o Vasco, o Elias Dubro, que é o presidente aí eterno do Madureira, vascaíno, sempre fez boas negociações com o Vasco. Os times sempre se deram bem, sempre tiveram essa cordialidade. E nessa terça-feira aí, eu acho que por um mal entendido, a diretoria do Madureira meteu bronca em cima da diretoria do Pedrinho e não ficou barato. O clima esquentou. Quinta-feira já era uma ansiedade muito grande sobre esse jogo, né? Por ser aí a estreia do time principal do Vasco. Ansioso para ver essa partida e espero aí que o Vasco possa estar vencendo mais esse jogo e também acabando aí com esse mal entendido entre as duas equipes. Essas foram aí as minhas opiniões a respeito dessas 3 notícias que eu achei relevantes no dia dessa terça-feira. Um grande abraço a todos. Deixe aí o seu comentário a respeito do que vocês acharam dessas notícias. Curta e compartilhe para poder estar ajudando o nosso canal. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaína. Fui!